Um abraço, minha gente. Um excelente fim de noite de terça-feira, né? Eu já digo fim porque daqui a pouquinho já entramos pela madrugada. Hoje é dia 9 de março de 2021. Vamos tratar aqui, dentro do tema pandemia do Covid-19, sobre a saúde emocional. Já está aqui ao meu lado, no bate-papo A Verdade dos Fatos, a nossa convidada, a psicóloga Tássia Rocha. Como eu digo sempre, ela está sem máscara, porque só estamos nós aqui nesse ambiente e eu permaneço com a minha o tempo todo. Sem falar que a gente também tem aqui o álcool e gel para higienização. Não é? Então, a vocês que estão chegando, fiquem à vontade, pode participar conosco, não é? Pode compartilhar esse vídeo à vontade e, dentro do possível, alguma interação que, porventura, vocês coloquem, a gente tenta, dentro do possível, responder de imediato. Se não, como os questionamentos e os comentários ficam salvo no perfil do Facebook, a própria psicóloga, dentro do tempo dela, vai dando resposta ou marca a melhor forma de tirar a sua dúvida. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Quero agradecer aqui aos parceiros culturais, os sindicatos de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Vertente do Lério, Calcário Renova Terra, uma empresa do grupo Henrique Queiroz, aqui em Vertente do Lério, município de Ouro Branco, Centralnet. Sua internet é que você cai muito, não tem segurança, estabilidade, Centralnet é o seu provedor. Centralnet, né, a matriz da Centralnet lá em Surubim, na Avenida São Sebastião, bairro do mesmo nome, e aqui no município de Ouro Branco, todos os dias, o carro da equipe técnica está aqui no município. É só você parar e fazer o seu contato e ter o melhor provedor de internet da região, Centralnet. E também abraçando aqui a toda a família Gráfica Agreste, o Cadu e seu Evaldo, lá na Avenida Doutor Estácio Coimbra, no centro de Surubim. A Gráfica Agreste, onde você encontra material estudantil, impressão gráfica para todos os gostos. Você sabe que a imagem, a primeira impressão é a que marca. Então, não esquenta a cabeça na hora de fazer os seus impressos. Gráfica Agreste é o endereço da economia e do trabalho de qualidade. Deixa eu abraçar por aqui algumas pessoas que já estão chegando. O Janailson Ferreira aqui conosco, o Josinaldo Dias também conosco, e os demais que estão chegando aí, fiquem à vontade. Antes de ir ao boa noite da convidada, a psicóloga Tássia Rocha, quero dizer, já está no blog do Sérgio Ramos e tem informações de bastidores, que até a próxima semana o governador de Pernambuco pode decretar o fechamento de tudo, pois, lamentavelmente, nesse decreto que estamos em vigência, nesse último fim de semana, as pessoas, boa parte dela, desrespeitou o decreto, com festas clandestinas, saídas e etc. E aí, paga quem descumpre e paga quem cumpre, porque a coisa vai ficando cada dia mais restrita e todos sofrem. Mas, psicóloga Tássia Rocha, em primeiro lugar, prazer recebê-la aqui no bate-papo A Verdade dos Fatos. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Boa noite, eu queria desejar uma boa noite a todos, né? Aos internautas que estão aí em casa, agradecer a Sérgio Ramos desde já pelo convite e dizer que é um imenso prazer falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? Isso um tempo de muita dificuldade, né? De muitas pessoas que estão passando bastante aperto, então assim, tentar auxiliar as pessoas da melhor forma possível. Então, de princípio, eu queria iniciar com vocês da seguinte forma, né? Nós estávamos aqui discutindo antes e assim, em pleno século XXI,
nós ainda temos pessoas que não compreendem qual é o trabalho do profissional de psicologia. Bem, pessoal, eu queria dizer para vocês e que vocês compreendessem que vai a um psicólogo, que procura um psicólogo, não simplesmente quem tem algum transtorno ou quem tem alguma dificuldade, mas as pessoas também procuram um psicólogo para orientação, para dificuldade do dia a dia, para relacionamento da família, para desenvolver melhor suas relações ou até o seu profissional, né? Então, o psicólogo tá intrínseco em tudo. Então, assim, deveria ser um profissional que deveria tá mais dentro das realidades, né? As pessoas deveriam valorizar mais de certa forma, porque aí a gente acaba investindo em várias outras coisas, mas o que é realmente prioridade nós não investimos. Porque, assim, o que é de mais raro para a gente hoje? Eu acredito que seja tanto a nossa saúde quanto também a nossa saúde mental, né? Porque a gente, sem a saúde mental, a gente não consegue fazer muitas coisas. Então é interessante que a gente tenha uma boa qualidade de saúde mental, né? E como fazer isso nesse período de pandemia? Bem, pessoal, digamos que a gente está numa nova disseminação do vírus, né? Isso há basicamente um ano atrás, em março, chegou um novo vírus do nada, né? Que assim a gente não tem explicação de onde se deu, que deixou as pessoas totalmente desorientadas, desnorteada, mas aí de princípio as pessoas cumpriram mais a questão de se isolar, né? Respeitaram mais. E agora, de um ano para cá, as pessoas, a gente escuta muito assim, corriqueiramente, né? Nós já cansamos do vírus, verdade, nós já estamos cansados. Mas aí, pessoal, o vírus não cansou da gente. Todos os dias nas UTIs morrem pessoas. Se não foi alguém da sua família, graças a Deus, que não seja. Mas aí a gente precisa saber que o vírus existe e que a gente precisa de se cuidar. E aquela coisinha do dia a dia, que a gente já sabe, que eu, enquanto profissional de psicologia, bati muito na questão da reflexão do ano passado, dos cuidados. Não foi descoberto quais os cuidados para a gente diminuir a infecção pelo vírus. Então vamos lá, pessoal, dos cuidados. Quais são os cuidados? Eu acredito que até uma criancinha, Sérgio Ramos, que já está falando, aprendendo a falar, já sabe o que é necessário. O uso de máscara, o uso do álcool em gel, enfim. Mas aí vocês sabem o que é necessário para que a gente diminua essa manifestação do vírus, para que a gente não prejudique o outro, né? É muito fácil a gente chegar e criticar uma medida que foi tomada de lockdown, de ter que ficar em casa, é muito fácil a gente criticar, mas também a gente não se coloca na posição do outro, a gente só julga, né? Porque aí se as pessoas realmente se isolassem uma semana como tem que ser feito, as pessoas que vivem no comércio, as pessoas que são ambulantes, elas não iriam estar sofrendo tanto. Então, assim, afeta a saúde mental com certeza, né? Porque como as pessoas vão ficar bem em meio a tudo que a gente vem vivendo atualmente, né? Como a gente vai se acostumar e fechar os olhos e dizer que não existe nada? De princípio, eu digo a vocês, precisamos, mesmo diante de tudo, sermos otimistas, tá certo? Mas não podemos esquecer que existe uma realidade. Mas mesmo assim o pessimismo vai nos atrapalhar cada vez mais. Então, quando eu estou com o meu psicológico totalmente abalado, né, existe o normal e o anormal. Não que existe uma pessoa normal, mas existe o nosso normal. Qual o meu normal, né? Eu posso ficar um pouquinho ansiosa, porque amanhã eu posso ter uma entrevista de emprego, ou estou um pouquinho ansiosa porque eu estou aqui hoje com vocês, né? Então isso é uma ansiedade normal do ser humano. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela sai da normalidade, que a gente começa a perder noite de sono, a ter crises de ansiedade. O que é crise de ansiedade? É muito... as pessoas correlacionam muito com os sintomas do infarto, né? Que tem assim, dor no coração, taquicardíaco, a garganta trava. Então, assim, são muitos sintomas da ansiedade que são confundidos com o começo de infarto. Então, assim, as pessoas precisam estar alerta para os sintomas, precisam investir em você mesmo, tá certo? Precisam investir na sua qualidade de vida. Então, procurar um profissional capacitado, que seja do seu município, que seja... Mas aí as pessoas precisam estar alerta aos sinais. Também, né, no ano passado, nós estávamos desenganados.
porque a gente não tinha nenhum imunizante, não existia um imunizante, por mais que as pessoas tentassem, mas não existia um imunizante que servisse, nem que seja 20%, para diminuir a infecção pelo vírus. E hoje nós já temos um imunizante, mas também a gente não vai esperar, não, a gente tem que esperar a vacina, esperar a vacina ou ser vacinado para que a nossa vida continue, não. A nossa vida tem que continuar, mas dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites. Nós temos que saber o que se pode fazer, o que não se pode fazer, e a vida tem que ir continuando. Até porque, se nós formos vacinados, não vai ser vacinado e de um dia para a noite a gente vai voltar a ter a vida normal, vai ser tudo normal, não. As coisas vão andar gradativamente, vai andar bastante devagar até que a gente chegue lá. Então, para isso, a gente precisa de uma ajuda mútua. Não é isso? Se eu sou imune ou se eu fui imunizada, aí eu vou estar sem máscara, então assim, eu vou estar desrespeitando o direito do outro. Então, seu direito começa quando começa o direito do outro. Não é isso? Então assim, a gente precisa estar sempre alerta, a gente precisa auxiliar as pessoas. Então, tem gente passando por bastante dificuldade, não só a questão do transtorno, Sérgio, mas também a questão financeira, né? Quem aí não teve um abalo na questão financeira, seja ele empresário, seja ele funcionário, mas as pessoas tiveram sim um abalo no seu financeiro. E isso traz muito transtorno psicológico, aquele que tem uma família para sustentar, tem seus filhos em casa, esperando um alimento. Então, assim, nós precisamos, se a gente se desesperar, vai ser pior, né? Então, a gente precisa ter tranquilidade. Se a gente não tiver conseguindo ajuda, como eu já falei anteriormente, procurar a ajuda de um profissional para lhe orientar e sempre ver possibilidades. Existem possibilidades para tudo, minha gente. A única coisa que nós não podemos reverter nessa pandemia foi as pessoas que já morreram. Isso aí, infelizmente, a gente não consegue. Mas as demais, a gente consegue sim. E a gente tem que agradecer, porque, querendo ou não, temos a nossa vida, temos a nossa saúde, podemos correr atrás de certa forma, né? Podemos correr atrás do prejuízo, que a gente diz que todo mundo foi prejudicado de certa forma, mas podemos correr atrás do prejuízo. Então, assim, está sempre disponível o outro, né? Isso, então, assim, porque por mais que as coisas se agravem, a gente vai estar o quê? Iremos estar no mesmo barco. Não existe uma pessoa porque é financeiramente diferente, ou não existe uma pessoa porque tem plano de saúde, ou não existe uma pessoa... Não. Estamos todos no mesmo barco. Então, se as pessoas ficarem de um lado só, todo mundo afunda. Então, assim, a gente precisa da reflexão, a gente precisa da compreensão, né? Tem muitas pessoas que desenvolveram vários transtornos mentais. Assim, o consultório de atendimento, minha gente, está lotado de pessoas com crise de ansiedade, com medo de depressão, né, que desenvolveram fobia, não querem mais sair de casa nem para serviço essencial, nem para socorrer ninguém. Então, assim, existe muito. Está longe da nossa realidade, né? Possa ser que a gente não consiga ver no dia a dia, mas eu posso dizer que acompanho de perto. Então, assim, tem muitas pessoas que desenvolveram bastante transtorno, que estão numa situação lamentável. E quanto mais a gente não ajudar o outro, a gente não refletir, a gente não estar disponível, a gente não ter consciência do que está acontecendo, a gente não vai conseguir evoluir, né? Vai ser sempre assim, sempre um decreto que aumentou, um critica, um fala que é culpa do governo, um fala que é culpa de outra pessoa, mas eu acredito que os maiores culpados, às vezes, são nós mesmos, por não respeitar as regras, né? Eu conversei com um profissional de enfermagem essa semana, né, da linha de frente, que disseram que estão esgotados, né? São ossos de ofício estar ali, sim, mas estão esgotados, porque quanto mais eles se matam com pessoas que chegam infectadas, mas as pessoas não estão nem aí, mas as pessoas estão fazendo festa escondido, estão fazendo festas clandestinas, enfim. Então a gente precisa ter essa reflexão, precisa ter noção do outro, precisa estar disponível para auxiliar o outro. Doutora Tássia, deixa eu abrir um parênteses aqui para abraçar aqui algumas pessoas que estão com a gente. Angélica Silva, Nilda do Sindicato, a irmã Edith Aguiar, salvo engano, lá em Carpina, Agnaldo Pedro, repórter do Bem, Tamboatá, de Bom Jardim, obrigado aí pelo carinho da audiência, todos vocês que estão chegando, meu muito obrigado pelo carinho da audiência. O Agnaldo, ele comenta que esse momento está sendo um momento, assim que a doutora Tássia Rocha começou a falar, está sendo um momento muito esclarecedor. Obrigado aí pela interação conosco, né?
Doutora Tássia, a gente sabe que o momento é delicado. Hoje eu vi uma matéria, já tinha visto nas redes sociais, uma médica que optou por morar dentro do carro para não infectar a família, mãe, pai e etc e tal. Resultado, ela trabalha em hospital com medo de ela pegar a doença e repassar para os familiares e ter uma perda dentro de casa. Ela pegou a Covid, né, foi hospitalizada, foi entubada e hoje eu assistindo no canal televisivo, foi mais emocionante do que nas redes sociais, os colegas que trataram dela falar do momento delicado que passaram cuidando da mesma. Então é preciso que nós sejamos sensíveis ao que está acontecendo. Mas a pergunta que eu faço à doutora Tássia é a seguinte: tem aquelas pessoas que realmente, isso desde que mundo é mundo, existe aquelas pessoas que não estão nem aí para a vida. Não querem nem saber, água deu, água levou, né? Aquele velho ditado, o egocentrismo. Não aconteceu comigo, então o resto, né? Tal. Mas tem aquelas pessoas que há um ano, estamos em março, têm cumprido dentro do possível. Conheço várias pessoas, eu sou uma dessas, que mesmo tendo necessidade de sair, tenho me esquivado de sair, saio em último recurso para evitar. Essa semana eu conversei com uma pessoa que disse, se você chegar a ser contaminado dentro de casa, né, pela Covid, a gravidade possivelmente não será tão grande como você na rua, o todo tempo, toda hora, sem ter motivo para estar na rua. E aí eu fiquei refletindo e faz sentido a coisa, né, porque você está se cuidando, está se precavendo. Mas aquelas pessoas, doutora, que realmente têm cumprido, têm ficado em casa e a essas alturas já está com o emocional, como a doutora já iniciou, abalado. Porque aí vem as preocupações do dia a dia, vem mesmo com a vacina, o que está se vendo aí no dia a dia, que a coisa está acelerando, por mais que tente se frear, o que ela deve fazer dentro de casa para, em outras palavras, desopilar a mente? Bem, Sérgio Ramos, pegando a tua falinha desde o início, tá? Assim, pessoal, tem gente abrindo mão de muitas coisas, né? Tem gente abrindo mão de estar próximo à família, tem gente abrindo mão que é para estar disponível a auxiliar o outro que foi infectado. Então, assim, como eu disse no início, se não aconteceu com a nossa família, graças a Deus, mas todo mundo está vulnerável, todo mundo está propenso a essa contaminação. E até, Sérgio, tem gente que ficou em casa o tempo todo, aconteceu até com uma atriz, né, que eu não recordo o nome exato, mas aí ficou em casa o tempo todo, recebeu uma visita, que veio de viagem, se contaminou e chegou a falecer. Doutora, não perca seu raciocínio. Tem uma interação aqui que eu julgo importante comentar. A Angélica Silva, ela diz, graças à doutora Tássia, me sinto melhor. Se não fosse por ela, eu estaria no fundo do poço. Está aí a Angélica Silva interagindo conosco. Eu queria mandar um abraço para a Angélica, tá certo? E dizer que é justamente isso que nos move, Sérgio. É a gratidão das pessoas, é as mensagens que você recebe, é os mimos. Então, assim, isso nos deixa muito felizes. A gente não atende só o outro simplesmente pelo atendimento, né? Mas a gente atende porque a gente vê o outro evoluir. E quando a gente recebe uma mensagem assim, pode ter certeza que o coração se enche de gratidão. A gente se torna cada vez mais grato e a gente, às vezes, tem certeza que está no caminho certo. Então, voltando, essa atriz recebeu a visita e chegou a se contaminar, teve complicações e faleceu, né? E logo ela que se guardou o tempo todo para que não fosse contaminada. Então é justamente isso, se a gente não faz por a gente tem que fazer pelo outro. E para as pessoas que realmente se isolam, que realmente estão em casa, fácil não é, né? É bastante complicado ficar ali em casa o tempo todo, principalmente, Sérgio, se essa pessoa for de uma família mais vulnerável, né? Não tiver acesso à internet, porque graças a Deus a gente está aqui, a gente tem a internet, tem muitas coisas para se ver, para se pesquisar. Mas aí a pessoa não tem muito acesso. Então, a gente tem que criar possibilidades.
A gente tem que se reinventar, tem que estar mais próximo da família. Se tiver filho, brinca com os filhos. Porque se a gente ficar o tempo todo ocioso, é aquele ditado que a avó da gente já dizia, que mente vazia é o quê? A oficina do diabo. É a oficina do diabo. E exatamente, é quando a ansiedade aumenta, você fica mais depressiva, se sente vazio, vontade de se isolar, vontade de chorar, e aí é o fundo do poço realmente. Então assim, a gente precisa se ajudar também. Mesmo que você esteja nesse momento dentro de casa, mas esteja mais próximo dos seus familiares, converse, até sobre, evite estar assistindo jornal o tempo todo, né, sobre essas publicações que passam 24 horas, mas também em contrapartida, chame seus familiares. Não, hoje a gente pode falar sobre o tema, vamos dizer, está complicado, a gente vai segurar mais um pouquinho e a gente vai vencer. Né? A gente precisa mesmo, diante de tudo, ser otimismo, saber que tudo vai passar. Assim como nem todos os dias são sol, né? Tem um dia de chuva, tem um dia de tempestade, mas o sol volta. A gente tem que acreditar que vai ser assim. Né? Estamos passando dias difíceis, mas tudo isso vai passar. E com a nossa fé, independente de qual seja a sua religião, com a nossa fé, com a nossa força, com o nosso foco, nós vamos passar por isso todo mundo junto. Então, em casa, converse com seus familiares. Se tiver algum livro lá, né? Às vezes a gente ganha, eu acho que vocês têm em casa, eu recordei agora, às vezes a gente ganha aqueles livros de evangélico, que fala sobre o Novo Testamento, que fala sobre, a gente ganha vários livrinhos, então façam leitura, né? Se você tiver acesso à internet, melhor ainda, tem inúmeros cursos. Eu, ano passado, fiquei isolada também, né? Então, assim, durante esse período eu desenvolvi vários cursos, né? Tá com dificuldade para trabalhar, né? Teve um momento que a gente também não trabalhou. O que é que a gente pode possibilitar? O que é que a gente pode empreender, Sérgio? Então, temos que usar a nossa inteligência para se desdobrar diante dessa crise que além da doença, do vírus, existe essa crise que todos nós estamos vivendo. Tá desempregado o marido, a esposa, estão os dois em casa. Meu Deus, vamos pesquisar o que é que a gente pode empreender, o que é que a gente tem em casa que a gente possa desenvolver, que a gente possa oferecer, que a gente possa vender. Vai existir alguma coisa assim. Então, e você que está aí do outro lado, você não critica, não. Você acolhe aquele. Se você tiver um dinheiro a mais, não, eu vou comprar, porque comprando eu vou estar ajudando aquela família. Então, a gente tem que estar numa rede, a gente tem que estar um auxiliando o outro. Não, eu vi a publicação, talvez eles estejam passando por dificuldade e eu vou auxiliá-los. Então, assim, nós vamos estar ajudando no nosso lugar, mas nós vamos estar ajudando. Doutora Tássia, eu acredito que estamos vivendo a pandemia, é fato, é uma realidade. A doutora sugeriu aí que as pessoas evitassem muito assistir os jornais, porque realmente é o grosso que está se mostrando essa questão dos casos que estão acontecendo com a pandemia da Covid-19 e suas variantes. Mas eu entendo também que não pode se fugir da realidade, né? É não focar a mente nas notícias, que é um bombardeio, cada hora sai uma coisa diferente, mas não pode relaxar. E a gente, Sérgio, te interrompendo um pouquinho, licença, a gente quer se manter informado, né? A gente quer saber como é que está a realidade. Eu, por exemplo, desde o início da pandemia, eu olho o boletim do estado de Pernambuco, porque aí eu tenho mais ou menos noção de como está a contaminação. Não assisto jornais, não assisto nada. Às vezes até na casa da minha mãe, né? Não sei se ela está aí assistindo, queria mandar um beijo para minha filha. Ela fica assistindo jornal, mulher, veja outra coisa. Né? Então, assim, eu acompanho, eu olho simplesmente o boletim todos os dias, porque a gente tem mais ou menos noção de como está desenvolvendo, se depois de que começou a vacinação está diminuindo, né? Mas as pessoas também não cooperam, então infelizmente tem dia que aumenta bastante o índice de contaminação. Mas aí a questão é única, né? Não existe um método preventivo. O método preventivo é justamente o que você já sabe de cor e salteado. Há um ano atrás a gente aprendeu e a gente não vai esquecer nunca mais. Enquanto vida a gente tiver, a gente não vai esquecer dessas medidas de prevenção. Então é realmente colocar em prática, tá certo? Porque assim, tem muitas pessoas sendo prejudicadas por pessoas irresponsáveis. Me desculpa a expressão na palavra, mas a pessoa que chega no ambiente público, tá lá sem... Não vou botar isso porque eu não sou obrigada. Então, assim, se você não quer por você, como eu já disse, você faça pelo outro. Então, assim, a gente precisa estar sempre atenada e estar sempre consciente dessa questão. Evidentemente que a doutora não vai falar sobre o que eu vou citar agora. Mas essa fala agora da doutora Tássia Rocha, que é psicóloga, está conversando conosco aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos.
me lembrou um fato que eu presenciei. Eu cheguei num determinado ambiente, estava o vendedor, aí já tinha uma senhora, eu encostei, com um pouco chegou outra. Detalhe, a senhora estava totalmente sem máscara, né, totalmente sem máscara, e a outra estava com a máscara, porém, no queixo. Né, porém, no queixo. Aqui estava com a máscara no queixo, espirrou. A que estava sem máscara de jeito nenhum, achou ruim. Eu digo, olha, se for para condenar ela, a senhora também está errada. Porque ela, embora esteja usando de forma incorreta, mas ela pelo menos está com a máscara. E a senhora está sem. Ah, mas ninguém pode obrigar ninguém a usar máscara, não. Aí foi quando eu adentrei e disse, e a senhora pode impedir alguém de espirrar? Não tem como. O espirro vem, muitas vezes não dá nem tempo para você botar o braço, quanto mais escolher lado para espirrar, né? Então, por isso que os infectologistas, o pessoal da área de medicina, os cientistas, o mundo inteiro está orientando que deve-se usar máscara. Fique em casa, se for possível. Não é possível, ao sair de casa, faça uso da máscara para não incorrer no risco de esquecer da mesma e tá por aí, de repente você volta para casa, não sabe como é que está. Mas, doutora, eu acredito que a senhora, assim como outros profissionais da área da medicina, tem recebido via WhatsApp, sei lá, telefone, pedido de socorro, por estar sufocado, estar sem saber o que fazer, já perdendo as esperanças. A senhora já recebeu algum caso assim? Evidentemente que questão de ética não vai se dizer quem é a pessoa, mas tomando por base, se acontecer algum fato desse, o que orientar essas pessoas que já estão à beira do desespero? Não pode ter certeza, Sérgio, que são casos que acontecem todas as semanas, tá certo? Todas as semanas. Então, assim, sempre que acontece comigo, né, a minha conduta enquanto profissional é acolher, né, o paciente naquele horário. Na maioria das vezes, pode ter certeza, é um horário, assim, que não é mais horário de trabalho, né, um horário extra, às vezes já é tarde, mas assim, sempre que possível que eu vejo as mensagens, a minha conduta é acolher essa pessoa, né, então se ela me procurou, e se eu puder dar uma palavra naquele momento, possa ser que eu conforte, ou possa ser que eu até evite uma situação mais complicada, né, já adentrando em outra situação, a gente também tem muito casos de suicídio, né, pessoal? Aqui próximo da gente já aconteceu o caso de suicídio. Então, assim, você enquanto pessoa, eu enquanto pessoa, chegar e julgar, mas rapaz, se suicidou, é muito fácil, mas aí a gente não sabe como era a angústia daquela pessoa no momento que aconteceu isso, o que é que ela estava sentindo, como era o desespero, como era o vazio, né? Porque assim, elas me relatam e você já fica angustiado só em escutar o relato. Imagine você sentir todo aqueles sintomas. Então, assim, é algo bastante complicado. Então, sempre que eu vejo que vem até mim, eu acolho aquela paciente, né? Independente da paciente ter condições ou não, eu encaminho para o profissional do SUS mais próximo, né? E se eu tiver acesso, eu vejo isso aqui, né? Que é um caso bastante urgente. Ou então, se a pessoa puder vir até a clínica, a gente vai se moldando até que a pessoa consiga o acompanhamento. Então, assim, eu acredito, não só eu, né, enquanto profissional, mas eu acredito que todo mundo se compreender que a gente está simplesmente passando, né? A gente está na passagem da vida e a gente for disponível ao outro para dar uma palavra de conforto, a gente está compreendendo tudo do que é a vida. A gente se torna muito melhor até enquanto ser humano. Porque assim, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas. Eu passo pelos meus momentos de dificuldade, de aperreio, de problema também às vezes. Só que o fato de você auxiliar o outro, da pessoa te agradecer, te torna muito melhor, né? Até teus problemas ficam pequenos diante do que a gente acolhe do outro. Então, assim, eles são sempre muito acolhidos. Infelizmente, às vezes não dá nem conta, porque a demanda é muito grande, né? Queria mandar um beijo também, eu vi aqui quem entrou. Eu tenho um grupo daqui dos meninos de Vertente do LED, que é o Salvando Vidas. E mesmo não estando mais no município, mas assim, o grupo continua comigo, né? Eu, enquanto técnico responsável, continuo com o grupo e sempre que possível eu estou disponível para os meninos. Porque assim, a gente tem um número altíssimo
de suicídio, principalmente na adolescência, né? O que eu falo sempre e o que eu converso sempre, o que acontece na adolescência. É como se a adolescência ela deixasse de ser criança e ela passa para a fase adulta. E nessa passagem tem alguma perturbação mental normal dos adolescentes, tá certo? Os adolescentes vivem uma perturbação normal, que a gente diz até que é síndrome da adolescência normal. Então, assim, ele tende ou a ficar o tempo todo em rede social, porque não quer contato com os pais, ou querer estar na rua o tempo todo, sendo difícil até controlar dentro de casa nesse período de pandemia, que eles ficam muito agitados. Ou então, tem uns que não tem nada como um cano de escape e acaba se automutilando, né? Eu tenho vários adolescentes que se mutilam. Então, assim, a gente tem, quem tem filhos adolescentes, né, tem que estar sempre atento para conversar, para ver o que é que esse filho está acessando na rede social, porque rede social a gente sabe. Internet a gente sabe, tem tanto coisas positivas, né, que pode levar a sua evolução e seu sucesso, como tem coisas negativas que podem levar ao seu fim. Então, assim, a gente precisa, enquanto pais, estar sempre acompanhando o que é que está sendo acessado, o que é que está sendo conversado. E, assim, sempre que acontece esse caso, Sérgio, eu faço acolhimento, faço os encaminhamentos, mas sempre que possível eles são assistidos. Tá aí, né? Deixa eu abraçar aqui a Daniele Silva, com a gente, obrigado. Elma Gonçalves lá em Surubim, o Leonardo lá em Casinhas, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu abraçar aqui também a minha amiga psicóloga Edna Alexandre, um abraço aí, já veio várias vezes aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos, é uma das minhas convidadas desde o tempo do rádio, até para a emissora de rádio, a Edna, sempre que tinha algum tema que ela poderia atender, ela estava conosco nas emissoras. Então, obrigado a ela. A Heralda Nascimento, abraço, minha irmã, obrigado aí pelo carinho da audiência. A Ivoneide Jesus, essa é lá do Distrito do Tambor. Ela diz, meu amor, que saudades de você. Isso para a doutora Tássia Rocha. A Branca está com a gente aqui. A professora Branca que eu estou falando agora é a Edileide, conhecida por Branca. Falar em Edileide, eu lembro da irmã dela, que é a professora Tatá, que também está nos acompanhando e mora aqui bem pertinho da gente, né? Falando nisso, deixa eu abraçar aqui a secretária de saúde, minha vizinha aqui, e está acompanhando aí a Denise Marques, obrigado aí pelo carinho da audiência. Maria do Carmo da Conceição, abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Gente, amanhã o convidado do Bate-Papo A Verdade dos Fatos é o vereador da cidade de Surubim, no exercício do seu primeiro mandato, Neto da Saúde. Vai estar conversando conosco aqui a sua experiência nesses primeiros meses de exercício legislativo. Ele, primeiro mandato, já foi ousado, já esteve na capital federal, Brasília, em busca de recursos para construir uma creche lá no bairro conhecido popularmente por bairro do Salgado, em Surubim. Então amanhã, Neto da Saúde vai estar conosco aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos, a partir das 20 horas. E, brevemente, gente, eu vou estar conversando aqui com um médico, né, à distância, que trabalha no Instituto Butantan. Né? Nós vamos trazer informações que eu julgo que serão proveitosíssimas para a gente aqui do interior de Pernambuco, para Pernambuco como um todo, né, sobre a realidade dessas variantes, dessa pandemia. Ele não só trabalha no Instituto Butantan, como trabalha em um hospital de referência no tratamento às pessoas que estão contraindo a Covid-19. E ele retrata que tem sido grande o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus abaixo de 50 anos, a partir dos 17 anos acima, sem falar nas crianças, que já começa a crescer o número de crianças infectadas. Pernambuco já tem aí histórico de que já estão abrindo leito especializado de UTI para crianças que estão sendo contaminadas com a Covid-19. Então o caso é seríssimo. Doutora Tássia Rocha, como é que está sendo o seu atendimento no consultório onde a senhora atende? A gente sabe que é uma profissão, eu não sei, o governo não atentei para isso, mas acredito que é tido como essencial também o atendimento do profissional da área de psicologia. O seu atendimento no consultório está sendo como
A pessoa chega de todo jeito, a senhora está agendando, está sendo à distância, feito, já existe grupos aí, mais grupos, que é via WhatsApp, aqueles mecanismos de virtual para atender o paciente. Como é que está funcionando os seus atendimentos? Bem, pessoal, eu atendo na CDS Surubim e na Clínica Espaço Viva Bem, do nosso amigo Denivaldo e Mônica, que ele esteve presente aqui até no último bate-papo. Queria mandar um abraço. Denivaldo Pereira, acabou de entrar aqui conosco. Ai, que coisa boa. E gostaria de dizer a vocês que o nosso atendimento ele acontece tanto online, a gente faz pela plataforma, eu tenho atendimentos online, como também a gente atende em clínica, mas sempre com horário marcado. Porque a gente nunca deixa as pessoas esperando, até para não aglomerar e tal, tem outros serviços na clínica, então a gente marca o horário, porque aí você chega, faz o uso da máscara, a gente mantém um distanciamento, né, tudo direitinho e a gente conversa. E o serviço é tido como essencial sim, porque mesmo nesse período de pandemia, né, a gente não parou os atendimentos e assim, tem os atendimentos online? Tem, mas às vezes a pessoa quando está com transtorno, quando está com dificuldade, quando está com fobia, até sair um pouquinho de casa para ir para um atendimento é um alívio, sabe? Até porque eu creio que tem que ser essencial mesmo, porque os próprios profissionais médicos e enfermeiros que estão na linha de frente estão precisando desse apoio psicológico para permanecer firme na batalha. Então aí eles vão até a clínica e a gente faz o atendimento, né? A gente conversa e na maioria das vezes, graças a Deus, as pessoas saem bem mais maneira, né? Descarregou ali toda aquela dificuldade. Eu acho que até pra gente também, quanto profissional, que escuta, que vê a pessoa desenvolvendo, eu acredito que pra mim foi o meu cano de escape nesse período de pandemia, né? Então, assim, como eu disse anteriormente para as pessoas que estão em casa, o que desenvolver, eu acho que pra mim, enquanto profissional, o meu cano de escape foi estar atendendo, foi escutar as pessoas, foi ver as pessoas evoluírem, foi ver as pessoas agradecendo. Então, assim, isso faz com que a gente também se sinta bem enquanto profissional. Mas aí é isso, a gente desenvolve o atendimento, tá certo? E também, Sérgio, eu desenvolvo algumas terapias holísticas também, né? Denivaldo falou das terapias holísticas. E eu trabalho com a cognitiva comportamental, tá certo? Que a gente trabalha, a gente fala, a gente observa o comportamento, a gente faz técnicas, quem já passou por atendimento comigo sabe, a gente faz técnicas de respiração, que às vezes quando tá com crise de ansiedade a gente faz a respiração, se uma semana ou com 15 dias, depende da necessidade, a pessoa voltar, estiver sentindo do mesmo jeito, a gente vai mudando, mas graças a Deus as pessoas vêm evoluindo das primeiras técnicas de respiração, mas eu utilizo também dos óleos essenciais, né, que está se usando muito, e eu vou passar para vocês, né, aproveitar essa oportunidade. Quais são os óleos essenciais? Antigamente, né, antes dos fármacos, antes das farmácias, nós éramos os nossos avós, né? Nós não, que eu sou mais jovem. Os nossos avós, eles eram curados como? Com as plantas medicinais. Então, elas ainda existem, né? Que existe com doTERRA, que são óleos essenciais, que age tanto no físico quanto no psicológico, tá certo? A gente tem uma evolução muito grande, às vezes com criança agitada, às vezes com pessoas com ansiedade, que a gente casa a terapia, mais alguma terapia holística, mais um óleo, e a gente consegue uma evolução maravilhosa. Às vezes eu faço o atendimento na terapia e Denivaldo faz o atendimento no Reiki, que é outra técnica de terapia com as mãos. Então a gente consegue uma evolução maravilhosa, né? Quando a pessoa se propõe a realmente fazer o tratamento, a gente consegue essa evolução. E também faço uso da acupuntura, né? Como o Deni bem falou aqui no último bate-papo sobre a acupuntura, vamos falar sobre a auricular. É como se nosso ouvido, na nossa orelha, tivesse mais de 400 pontos da acupuntura, para tudo que você imaginar no corpo. Então, assim, a gente estuda e identifica esses pontos, né? Os pontos que eu uso mais são os voltados para a ansiedade. Angélica, que falou anteriormente, até que ela já fez terapia, ela fez o atendimento mais a acupuntura voltado para a ansiedade e a gente consegue um efeito maravilhoso, porque o pontinho, estando ali com a sementinha e ele sendo estimulado, faz com que o corpo relaxe em relação ao que ela está sentindo, porque a gente marca os pontos de dores, né, o que ela mais sente, e a gente tem evoluído. Então, é justamente isso, né? Então, técnicas e possibilidades para investir em vocês não falta, né? E assim, os custos não são altos, né? Tem muitas pessoas que dizem, mas é caro.
Não, às vezes o próprio SUS oferece, os custos não são caros, só basta a gente ver o que é que a gente está querendo de prioridade na nossa vida, né? Às vezes a gente está com dificuldade, meu Deus, eu estou tão ansiosa, estou tão mal, não estou dormindo bem, mas em contrapartida não investe, vai levando aquilo com a barriga e vai empurrando, e consequentemente quando chega lá na frente, né, quando a doença é instaurada, para a gente reverter, eu posso dizer que é muito mais complicado, mas se a gente trabalha na prevenção, a gente trabalha 100%. Então, pessoal, que a prioridade de vocês, a minha prioridade hoje também é que seja a nossa saúde mental, porque se a gente está bem, a gente pode desenvolver várias atividades, a gente tem uma autoestima para trabalhar, a gente tem uma autoestima para acolher o outro, a gente tem autoestima para fazer inúmeras possibilidades. Mas se a gente se sente bem, se sente mal, cabisbaixo, com vontade de deitar, de ficar no quarto o tempo todo, então você não vai evoluir em nada. E é feito, Sérgio, a gente diz, as pessoas dizem sempre, né? Parece que quando as coisas estão dando mal, você piora cada vez mais. Mas é assim, como se a gente atraísse o que a gente faz. Por exemplo, alguma coisa deu errado para mim hoje. Então eu só reclamo, né? Quanto mais eu reclamo, mais eu recebo coisas que não são positivas, né? Quanto mais eu reclamo, mais eu recebo coisas negativas. Então cabe a vocês, mesmo diante da dificuldade, a gente agradecer. Eu fui obrigado, meu Deus. Hoje foi difícil, você vai dormir já já. Reza, agradece, obrigado, meu Deus, gratidão pelo dia de hoje, para que amanhã você receba boas coisas. Porque se você for dormir e reclamar, amanhã você não vai receber coisas boas, consequentemente, porque nós somos a nossa energia. Né? Eu acho que Dene, que veio até aqui, que ele falou sobre o reiki, que é de energia, então nós somos a nossa energia, positiva ou negativa. Então que a gente atraia sempre o positivo. É igual tipo uma recuperação. Quando a gente está de recuperação, né, a gente reclama duas vezes. É como se a gente estivesse recuperando, reclamando. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa ser positivos. Então agradeça, seja sempre grato que você vai evoluir muito mais. Deixa eu abraçar aqui a Luísa Santos, está nos acompanhando na capital pernambucana, Recife. Manda um abraço aqui para a gente, para a doutora Tássia Rocha. Né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Roberta Maria também conosco aqui. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Débora Cardoso, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu abrir um parênteses aqui para abraçar minha amiga, atriz, Prazeres Barbosa. Próximo dia 22 está retornando à telinha de TV, da TV Globo, na novela Salve-se Quem Puder. A novela estava parada por causa do início da pandemia, agora com todos os cuidados, eles já estavam gravando, está retornando dia 22. E ela passou por uma pequena cirurgia, mas já informou a todos nós que está bem. Então, prazeres, sucesso sempre, é isso que eu lhe desejo. Doutora Tássia, eu tenho escutado de pessoas, tanto nas mensagens que eu recebo, quanto nas poucas saídas que eu tenho dado, que não estão procurando fazer o teste para tentar identificar se tem o vírus alojado, se em algum momento tiveram contato com o vírus da Covid-19, com medo. Eu sei que sem estar com a pessoa fica difícil de trabalhar, isso é em qualquer área, sem estar com ela ali, de certa forma, o mais próximo possível. Mas do ponto de vista psicológico, se a pessoa amanhã se dirigir a um dos pontos que fazem esses exames, esses testes, e ela receber um resultado positivo, como é que ela deve se trabalhar para não ficar nervosa demais e ao invés de se ajudar, acabar prejudicando mais ainda? Bem, pessoal, eu acredito que, dependendo de quem seja a equipe que vai acolher, né, para fazer aquele teste, mas ali mesmo ele recebe todas as orientações, né? Então, assim, a gente não precisa se desesperar, porque aí é aquela questão, né? Quanto mais a gente se desespera, mais a gente anda para trás. Então, assim, não precisa se desesperar, mas, em contrapartida, precisa fazer mais ainda os cuidados, que é para que a gente não infecte a outra pessoa, que possa ser que para mim que esteja contaminado seja leve, mas possa ser que para Sérgio que seja contaminado venha a ter complicações e venha até levar ao óbito. Então, assim, cabe àquela pessoa, a equipe vai acolher, né, vai orientar, vai pedir para ir para casa, se isolar, fazer todo o procedimento durante os 15 dias, para ver como é que tá aquela infecção, né, se ficar mais grave, a falta de ar, né, ela vai até o hospital, vai ser internada, mas aí
A gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter os cuidados, né? Tem que se isolar da família, porque eu posso ter uma mãe idosa, uma mãe hipertensa, e consequentemente se ela pegar vai ser muito mais sério para ela. Então assim, tem que ter toda a consciência, mas aí não precisa se desesperar, a gente precisa ter os cuidados que nós já sabemos qual é, e antes disso mesmo a gente precisa da prevenção. Tudo começa na prevenção. Deixa eu abraçar aqui o Erasmo França, está com a gente. Obrigado aí, meu irmão, pelo carinho da audiência. A Neide, ali da rua da Policlínica de Vertente do Lério, né? Um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. A Fátima Estolino, ela diz aqui o seguinte: parabéns, estava precisando ouvir isso. Tá aí, obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês. Doutora Tássia, as escolas, né, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, estão aí num dilema ainda. No nosso estado deu uma freada, né, vai mais para frente, ninguém sabe como é que vai ficar. Por enquanto está funcionando da forma remota, outros de forma híbrida, né? Mas do ponto de vista psicológico, esse retorno às salas de aula para as pessoas que já têm um certo entendimento, eu não vou dizer os pequenininhos, seria o aconselhado do ponto de vista psicológico, ou diante de tudo que está se vendo, se ouvindo, teria que se esperar um tempo maior? Pessoal, vê só, às vezes a gente se alarma, né? Ter filho pequeno, e aí, mandar ou não para a escola? Mas vocês podem ter certeza, Sérgio, que do final do ano passado, até acolher as crianças, as escolas têm que ser também preparadas para isso, né? Existe o sistema híbrido, mas o sistema híbrido existe em números ímpares e pares. Então, da lista de chamadas, as crianças pares vai no dia, as crianças ímpares vai no outro dia. Simplesmente eles não jogam as crianças na escola, assim, não vai todas de uma vez. Não, porque aí seria uma aglomeração, né? As crianças vão em dia salteado. Um dia vai um grupo, outro dia vai um grupo. Justamente para que as crianças não se misturem e se uma tiver infectada, não tiver a infecção, né? Porque aí a gente sabe, é criança. Momento ou outro, ela não vai ficar o período todo com a máscara, né? É normal de criança. Então precisa também um afastamento dessas crianças. Então assim, você tem que estar alerta, infelizmente, né? Mesmo em toda dificuldade, mas não dá simplesmente para se isolar e ficar dentro de casa o tempo todo, né? Porque as crianças acabam também ficando estressadas. Mesmo que seja um dia ou dois que ela vai para a escola, mas ela já vai, ela já vê um colega, ela já vê um professor, ela já volta de forma diferente para casa. Então, assim, infelizmente, se a doença persistir por mais tempo, não existe isso de ficar isolando, não. A gente vai ter que ter comprometimento, a gente vai ter que ter consciência, vai ter que ter novas possibilidades e vai ter que continuar vivendo dessa maneira. Até porque a gente precisa sobreviver, né? E para que sobreviva, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair, a gente precisa... Então, enfim, o que tem que se ter é consciência. Mas aí você vai estar sempre alerta, claro, né? A atenção tem que ser redobrada, tem que ir até a escola, tem que acompanhar, professor, olha, presta atenção nisso, conversar sempre com as crianças. E eu posso até te dizer, viu, Sérgio? Com as crianças é muito mais fácil de condicionar, de orientar. As crianças já são condicionadas do que com os adultos. Porque quando a gente diz assim, vai ter que ficar com a máscara, senão não vai, senão, né, a gente conversa com a criança nesse sentido e ela fica o tempinho todinho ali com a sua máscara. Eu, pelo menos, tenho uma filha de 6 anos e ela diz, posso tirar, mamãe? Posso tirar? Eu falei, não, ou sim, depende do ambiente. Então, assim, com as crianças, a gente conversando, a gente consegue condicionar muito melhor do que com os próprios adultos. Então, assim, se seu filho está indo para a escola e tem aquela insegurança, mas aí acompanhe, converse com o professor, converse com a própria criança, filha, infelizmente você sabe que a gente está vivendo assim, e deixar ir, porque de certa forma, para o psicológico da criança vai ser positivo. Né? Porque assim, isolar a criança o tempo todo, minha gente, por mais que a gente se desdobre, porque a gente bota vídeo, desenho, estuda, tudo no mundo, mas a criança, ela necessita da interação com o outro, ela necessita correr, ela necessita... Então assim, mesmo dentro de um limite, mas vai ser importante para a criança aquela ida até a escola. Está aí, né? Bem, eu quero aqui já agradecer a doutora Tássia Rocha por ter aceito o convite de estar aqui conosco, passando um pouquinho de informações para de alguma forma a gente ajudar você que está aí do outro lado, acompanhando nesse momento,
você que verá posteriormente a lidar melhor com esse momento crítico que nós estamos vivendo. Agora, com a ressalva, né? Eu tenho dito ultimamente que por mais que os prefeitos queiram, por mais que os governadores queiram, até mesmo o presidente da República, porque, na minha opinião muito pessoal, não é momento para se estar pensando em lado A, nem lado B politicamente. Eu penso que a bandeira que tem que ser levantada neste momento é a bandeira da saúde, a bandeira da vida. A política, quem presta, quem não presta, fica para depois, se a gente não perder mais vidas do que as que já perdemos. Mas, exatamente isso, se nós, se eu, se você que está aí do outro lado, não formos sensíveis, não vai ter governador que consiga diminuir esse avanço dessa infecção pelas variantes do Covid-19. Então, faça a sua parte. Ah, mas eu não acredito. Faça assim mesmo. Por quê? E concluo essa parte agora dizendo o seguinte: os governadores, todos eles, indistintamente, se o povo fizer o que eles determinam, todo mundo fizer, eles vão ter que encontrar uma saída. Porque se não diminuir, a solução não passa por ali. Mas se um grupo se acata, um outro grupo talvez maior não acata, a tendência vai ser restringir, restringir, e daqui a pouco a gente vai estar preso de verdade, mesmo estando livres. Não é? Então, doutora Tássia, muito obrigado, que juntos a gente possa vencer com menos dano essa pandemia. Obrigado de coração por ter aceito. Sérgio, eu quem agradeço pelo convite, né? E gostaria de dizer que sempre que possível, né, eu estou disponível, né? Porque aí tem vários telespectadores, várias pessoas que estão nos assistindo. Uma informação ou outra acaba ficando, né? Acaba você melhorando a sua qualidade de vida com informação. Como uma internauta bem disse que precisava ouvir. Então, assim, se tem várias pessoas, mas se uma ou duas conseguiu assimilar a nossa mensagem, já foi benéfico, né? A gente já conseguiu o nosso objetivo. E como eu já disse anteriormente, é justamente isso, a gente está disponível ao outro, tá certo? A gente criticar menos, a gente auxiliar mais, a gente está disponível ao outro. Se a gente não gosta de fazer o uso da máscara, a gente faça pelo outro, porque o que não pode ser ruim a mim, pode ser ruim para o próximo. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no próximo, porque não adianta ignorar, porque a gente vive assim, né? Em 360 graus, o que vai e volta. Então, que a gente pense sempre nisso e esteja sempre disponível, né? Eu gostaria de me colocar à disposição. Como eu já disse, eu desenvolvo meus atendimentos na CDS, como também lá no Espaço Viva Bem. E assim, estou sempre disponível. E a gente vai se moldando e a gente chega na terapia, a gente chega no que dá para todo mundo, no que cabe para todo mundo, tá certo? Então, uma boa noite para vocês e fiquem todos com Deus. Bem, gente, e assim a gente vai colocando o ponto final em mais um bate-papo, a verdade dos fatos. Amanhã, quarta-feira, recebo o vereador de Surubim, Neto da Saúde, vereador no seu primeiro mandato, né? Vem aqui para a gente discorrer sobre a experiência dele nesses primeiros meses, com um agravante que é a pandemia. Inclusive a Câmara lá suspendeu as sessões até enquanto durar esse atual decreto do governo do Estado, já com o intuito de evitar aglomerações. Outras câmaras, a exemplo de Casinhas, só está os vereadores, nenhuma outra pessoa, afora os funcionários, entram lá no recinto, já para evitar. E você que está aí do outro lado, vamos ser sensíveis, independente de filosofia, de bandeira partidária, independente de credo religioso, nós fomos criados para vivermos em comunidade. Então essa palavra comunidade, eu entendo, na minha simplicidade, que é um ajudando o outro, mesmo nas suas diferenças, mas nós temos que estar sempre prontos a servir. E esse momento, como é que nós podemos servir ao outro? É cumprindo as determinações para ver se a gente freia o avanço dessa pandemia. Até porque, se a gente não contribuir, talvez, né, que eu espero que não, seja eu e você as próximas vítimas da Covid-19. Eu acredito que ninguém quer isso para si.
Então, quando a gente não quer uma coisa para a gente não fica contribuindo para que os outros sofram com as nossas atitudes impensadas. A todos vocês, meu abraço. Lembre-se o seguinte, você é importante. Valorize aquilo que você é, pois se você não tiver autoestima, raramente você vai conseguir superar os obstáculos impostos pela vida. Um beijo no coração de todos e até amanhã em mais um bate-papo, a verdade dos fatos. Até lá!